Olá, colegas tais! E lá vamos nós iniciarmos mais um vídeo a respeito da nossa carreira. E temos informações importantes para a gente falar nesse vídeo, hein? Olha só, o FMG, ela acelerou e colocou novidades quanto à questão das acelerações que eu não tinha visto em outros despachos. Acompanhe aí o vídeo que vocês vão entender que mudança é essa que a UFMG acrescentou nas suas diretrizes para poder fazer esse processo de transição e de aceleração das capacitações. Vai ser muito importante para a maioria para uma boa parte, né, vamos dizer assim, dos servidores, né? E nesse vídeo a gente vai falar também sobre a sanção presidencial com relação ao projeto de lei aprovado, né? E vou falar um pouquinho também sobre a minha primeira experiência junto à CIS aqui da UFMG. Felizmente, com o apoio de vocês, eu fui eleito, né? Com 402 votos, ficando em primeiro lugar aí na eleição, né? Da CIS. E essa semana eu participei da primeira reunião. Vou falar um pouquinho para vocês a respeito da minha experiência, né? Na Comissão Interna de Supervisão da Carreira aqui na UFMG. Então fiquem atentos, acompanhem o vídeo aí até o final, que vamos ter muitas informações importantes e algumas novidades com relação à carreira nesse vídeo. Acompanhe aí. Então o primeiro ponto, né, que a gente vai falar aqui é a respeito da aceleração na UFMG, né? A UFMG, ela divulgou primeiramente um e-mail, né, informando sobre as acelerações. O contexto é que a UFMG, ela tava tudo muito silencioso, né? No decorrer da semana anterior, da semana passada, no caso, né? E aí, mesmo com as informações de que o MGI iria lançar uma nota informando que a questão das acelerações, de acordo com as normas da CNSC, era algo pacificado, foi o único ponto daquela última reunião que ele não colocou objeções, já que ele negou todos os outros pontos que estavam ali nas discussões do MGI e encerrou a mesa de forma unilateral. Naquela reunião ele disse que iria divulgar um documento informando que as acelerações que já estão implementadas aí na maioria das universidades era algo que eles não iriam colocar objeções, né? Então, mesmo com essa informação, as coisas estavam muito silenciosas aqui na UFMG, né? No decorrer da semana do Contifes, que foi realizado aqui na semana passada, né? Na quinta, sexta, e na quarta, quinta e sexta da semana passada, aqui na UFMG, teve um movimento por parte da Frente Ampla Democrática e de alguns outros colegas, né? Que criou aí um e-mail para a gente encaminhar para a reitoria solicitando esclarecimentos com relação à questão das acelerações, né? Que a gente não tinha ainda uma informação oficial da UFMG de se isso seria implementado já na próxima folha de pagamento, né? Depois dessa mobilização da categoria, felizmente a reitoria, né, a pró-reitoria de graduação no caso, lançou uma nota garantindo, né, que as acelerações elas serão concedidas e que vai sair já no próximo contra-cheque. E aí trouxe também uma novidade importante que eu não tinha visto em nenhum outro documento das outras universidades, né? E eu vou apresentar essa novidade na aceleração da UFMG, né, de acordo com esse e-mail, né, da pró-reitoria, aqui para vocês agora. Vamos lá dar uma olhadinha no conteúdo do e-mail? Olha só. Tá aqui, né? O e-mail é de 3 de junho, né? De 3 de junho, no caso, na terça-feira eles soltaram esse e-mail, né? A gente da Frente Ampla Democrática, vários colegas da Frente Ampla Democrática enviaram os e-mails, acho que na quinta, sexta e na segunda-feira, né? A categoria fez essa mobilização e enviou um e-mail solicitando esses esclarecimentos para a reitoria e a pró-reitoria encaminhou, né, para todos os setores da universidade na terça-feira, dia 3 de junho, o seguinte e-mail.
Prezadas e prezados senhores, né? Com os nossos cumprimentos e solicitando ampla divulgação aos servidores TAI, informamos que a Pró-Reitoria de Recursos Humanos tem se empenhado no sentido de implementar as novas regras de desenvolvimento de carreira de servidores técnicos administrativos em educação, em consonância com a nota técnica 1/2025 da CNSC-MEC, conforme decisão desta UFMG. Nesse sentido, fazemos, a seguir, esclarecimentos quanto aos procedimentos adotados para o processamento da aceleração da progressão por capacitação segundo as regras de transição e também quanto aos fluxos processuais a serem observados para a solicitação de acelerações a serem requeridas pelos servidores que cumpriram ou cumprirão os requisitos a partir de 1º de janeiro de 2025, né? Transição das acelerações, transição, né? A regra de transição coloca essas acelerações automáticas. Aí eles explicam aqui como serão essas acelerações automáticas também nesse documento, né? Para os servidores que tiveram progressão por capacitação em observância citada nota técnica, serão concedidas automaticamente acelerações na mesma quantidade das progressões obtidas anteriormente, conforme demonstrado pela tabela abaixo, né? Nível de capacitação até 31/12/2024, né? Se estava no nível 1, que é o primeiro nível, vai ter 0 capacitações e 0 acelerações. Para quem estava no nível 2 até 31/12/2024, vai ter tem uma progressão por capacitação e vai ter uma aceleração. No nível 3, 2 progressões por capacitação que ele tinha, vai ter 2 acelerações, 2 mudanças de padrão. E no nível 4, se ele tinha 3 progressões por capacitação no decorrer da carreira, ele vai ter aumento de 3 padrões. Lembrando que na última greve, cada padrão desse representa 4%, né, sobre o vencimento básico. Então, esses 3 padrões aqui, para a pessoa que tem 3 acelerações, no caso, ele vai ter ali um reajuste de 12% quando ele mudar esses 3 padrões, né? Isso é importante. Aí eles colocam aqui no documento: como as regras serão processadas de forma automática, reforçamos que não há necessidade de os servidores fazerem qualquer solicitação. Essas acelerações automáticas aqui, os servidores da UFMG não precisarão de fazer ação nenhuma. A própria Pró-Reitoria já vai lançar isso já no Solgov e na nossa folha, né? A ProRH processará as acelerações do Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos, SUAP, na folha de junho de 2025, com pagamento em julho de 2025. Essa é a informação mais relevante, né, para a gente do documento. Felizmente, já vai estar na nossa prévia, né, desse mês, provavelmente, e a gente já vai receber já no próximo mês, o que é uma informação muito boa para nós técnicos, né? Mais uma conquista da greve sendo aí concretizada, né? A alteração de padrão de vencimento fruto da aceleração, bem como seus efeitos financeiros, serão concedidos tendo como marco temporal 1º de janeiro de 2025, que é outra informação muito importante, porque desta forma a gente vai receber esses valores também retroativo ao dia 1º de janeiro de 2025. Então nós vamos receber janeiro, fevereiro, março, abril e maio, e junho, né? De forma retroativa. Os servidores que não atingiram 3 acelerações poderão, a seu tempo, solicitar aceleração por meio da abertura de processo SEI, tipo pessoal, aceleração da progressão por capacitação, observando as instruções da base de conhecimento disponibilizada. Serão requisitados para solicitação de aceleração da progressão por capacitação o tempo de serviço no exercício do cargo e a carga horária das ações de desenvolvimento, conforme apresentado a seguir. Para aqueles servidores no começo de carreira ou aqueles que ainda não atingiram as 3 acelerações, vão seguir esses procedimentos aqui abaixo. Carga horária de ações de desenvolvimento, né? Para cada aceleração, o servidor deverá apresentar o certificado em programa de capacitação com carga horária mínima em ações de desenvolvimento, conforme tabela abaixo, que está na nossa lei do PCCETAI agora, né?
Tabela para a aceleração da progressão por capacitação, anexo 3 da lei do PCCETAI. Nível de classificação: para o A, 40 horas, para o B, 60 horas, para o C, 90 horas, para o D, 120 horas, para o E, 150 horas. Poderão ser somadas cargas horárias de várias ações para atingir o total exigido para a aceleração em cada nível A, B, C, D e E, para fins de aceleração da progressão por capacitação. Cada evento de capacitação deverá ser computado uma única vez, né? Aí tá aqui, interstício de efetivo exercício. A mudança de padrão de vencimento em decorrência da aceleração tem como requisito o interstício de 5 anos de efetivo exercício no cargo, conforme apresentado a seguir. Mudança de padrão em decorrência da aceleração para esses servidores que não completaram 3 ainda, né? A primeira, uma aceleração com 5 anos, segunda aceleração com 10 anos e terceira aceleração com 15 anos, né? E aqui é a novidade, né? É a novidade daqui desse documento da UFMG que eu não tinha visto em nenhum outro documento até o momento aos quais eu tive acesso, né? Aí aqui, nesse ponto aqui, fala de múltiplas acelerações, né? O servidor que possua tempo de efetivo exercício no cargo e carga horária em ações de desenvolvimento suficientes para mais de uma aceleração poderá solicitar mudança múltipla de padrão de vencimento. Olha só, isso aqui é novidade para mim, tá? Número de acelerações podem ser requeridas. Tempo mínimo de efetivo exercício no cargo. Carga horária mínima em ações de desenvolvimento. Então, se uma pessoa tem 5 anos, né? E ela não chegou lá no topo lá, ela fazendo essas cargas horárias aqui, ela tem direito a uma aceleração, né? Se ela já completou 5 anos. Mas aquela pessoa que completou 10 anos e não tem nenhuma aceleração, caso ela faça essa carga horária aqui, ó, de acordo com esse documento, ela fazendo 80 horas de carga horária sendo nível A, 120 horas B, 180 horas nível C, 240 horas nível D e 300 horas nível E, de acordo com esse documento, ele teria direito a fazer esse processo de aceleração múltipla e com 10 anos, né, se ele não tiver nenhuma aceleração, ele poder mudar o padrão de vencimento dele por 2 vezes, né? E também, se uma pessoa tiver 15 anos, por exemplo, e ele completar essas cargas horárias aqui, não tendo nenhuma aceleração, né, ou progressão por capacitação, ele também tem direito de fazer até 3 acelerações de uma vez, que seria esse processo aqui de múltiplas acelerações de acordo com esse documento, né? Aí eles colocam até um exemplo aqui, ó. Um servidor de classe D que já tenha completado 10 anos de efetivo exercício, tendo assim adquirido 2 interstícios, deverá apresentar no mínimo 240 horas de programa de capacitação, ou seja, 120 horas para cada período a ser considerado, para solicitar 2 acelerações, né? Isso, claro, se ele não tiver requisitado isso antes, né? E aí abre essa margem aqui para pessoas que, por exemplo, têm 15 anos de efetivo exercício e conseguiu apenas uma aceleração. Em vez de solicitar outra aceleração, ele tem a possibilidade de solicitar essas acelerações múltiplas e, no caso, subir 2 padrões de uma vez, né? Então, é muito importante aqui esse instrumento que só surgiu nesse documento aqui da UFMG que eu vi até agora, né? Data da concessão das acelerações e seus efeitos, né? As acelerações serão concedidas exclusivamente mediante a solicitação do servidor por meio de abertura de processo pertinente no SEI. A concessão da aceleração e a consequente alteração de padrão na carreira, bem como os efeitos financeiros, retroagirão à data em que o servidor cumulativamente cumprir o requisito de tempo e carga horária em ações de desenvolvimento, né? E aí eles vão criar um plantão de orientações, né? Estamos organizando um plantão de atendimentos para esclarecimento de dúvidas
sobre o processo de aceleração e progressão por capacitação e em breve divulgaremos o dia e horário. Outras informações e esclarecimentos podem ser encaminhados para a Divisão de Desenvolvimento de Pessoal do Departamento de Desenvolvimento de Recursos Humanos da ProRH e pelo e-mail ddp@drh.fmg.br. Esse documento ele foi assinado pela professora Maria Márcia Magela Machado, né, que é a nossa pró-reitora de Recursos Humanos. Então, muito importante essa questão das múltiplas acelerações, que vão poder ajudar aí muita gente, né, que no decorrer da carreira já tem esse tempo de efetivo exercício, mas ainda não conseguiu completar as suas 3 capacitações, né? Portanto, não vai ter essas acelerações, mas poderá ter essas acelerações múltiplas e subir aí alguns padrões no decorrer da carreira, né? Eu até conheço algumas pessoas que estão nessa situação, vou encaminhar esse vídeo para que elas possam ter essa informação aí e poder fazer seus cursos de capacitação, caso não tenham feito, né, para poder atingir aí o maior nível possível através dessas múltiplas acelerações, né? Então, essa é a grande novidade desse documento disponibilizado pela UFMG, né, que é essa questão das múltiplas acelerações. Muito importante, né? E aí, no decorrer dessa semana ainda, a UFMG ela disponibilizou já, né, as portarias já dos servidores, colocando eles aí já na posição, né, correta de acordo com as acelerações, né? Era algo que a gente tinha levantado alguns vídeos atrás, né, que outras universidades já estavam lançando essa portaria, e aí a UFMG lançou essa portaria e colocou ela no boletim de serviço eletrônico no dia 4/6, né, que foi na quarta-feira. Aí a portaria diz o seguinte, olha só, portaria 5226 de 2 de junho de 2025, né, a Pró-Reitoria de Recursos Humanos da Universidade Federal de Minas Gerais, nos suas atribuições que lhe confere, portarias, declarações de competência, né, considerando o disposto e o documento da CNSC, né, resolve, né, conceder a aceleração da progressão por capacitação, né, que encontrava-se nos níveis de capacitação 2, 3 e 4, sendo computada uma progressão para cada mudança de padrão de vencimento decorrente de desenvolvimento na carreira pelo antigo Instituto da Progressão por Capacitação, né? Os efeitos financeiros decorrentes da aceleração que se refere à portaria vigoram a partir de 1º de janeiro, conforme a lei aprovada, né? Então, foi colocado aqui no anexo 1, servidores técnicos administrativos em educação ativos, e aqui as mudanças de padrão de todo mundo, né? Aí vocês podem ver, vou pegar um exemplo aqui, ó. Vou pegar um exemplo aqui de um servidor. Tem aqui todos os servidores que avançaram na carreira, né? E aí, vamos pegar aqui, por exemplo, o Alisson Rodrigues Martins da Rocha da Silva, né? Ele tinha 3 capacitações, né? Então ele teria que pular 3 vezes. Ele, com a mudança da tabela, ele estava no padrão 12, né? Com certeza, na tabela anterior, ele estava ali no 409. Ele pulou para o padrão 12. E aí, com essas acelerações, ele vai pular 3 níveis, né? E aí, ele já está, né? Provavelmente já está lançado no SOGOV dele, que ele está agora no padrão 15. Então ele teve um aumento de 12%, né? Que é 4% a cada padrão. Se ele pulou 3 padrões, ele chega aí ao padrão 15, né? A servidora que está aqui logo abaixo é a Alita Márcia de Mello, né? Ela estava no nível 2, então ela tinha feito uma capacitação, tem direito a uma aceleração. Ela, na mudança de tabela, ela estava ali no nível 10, aí ela vai e pula para o nível 11, né? Em tese, a Alita ela vai ter essa possibilidade de fazer essas acelerações múltiplas, né? E outros servidores que estão nessa situação e que já estão ali há algum tempo na carreira, né? Como aqui demonstra aqui pelo padrão que ela tá, que era o padrão
10, né, terão essa possibilidade aí de fazer o instrumento de acelerações múltiplas, conforme eu expliquei anteriormente aí no vídeo. Tá legal? Então, pessoal, com relação às acelerações, eram essas as informações principais que eu teria que passar para vocês, né? Felizmente a gente já acelerou e a gente teve essa novidade aí nesse e-mail enviado pela Pró-Reitoria, né? Então, seria, assim, essas as principais informações que eu teria para passar para vocês com relação às acelerações. Então, a categoria aí que não teve as 3 acelerações anteriormente, né? As 3 progressões, é importante ficar atento, tirar as suas dúvidas aí na própria ProRH, porque eles vão criar aí um canal de contato, né? Para ver se vocês podem ser contemplados por essas acelerações múltiplas e poder ganhar aí subir aí de padrão para receber aí um aumento maior do que tiveram até o momento. Essa informação é muito importante. Bem, pessoal, o outro tema que eu queria tratar com vocês é a respeito da sanção da nossa lei, né? A lei com relação aos termos de acordo de greve, ela foi aprovada pela Câmara dos Deputados, né? Depois ela foi aprovada pelo Senado e aí foi sancionada pelo presidente no dia 2 de junho de 2025, né? Aí ela foi sancionada. No caso do nosso plano de carreira, tem algumas informações aqui com relação às mudanças que foram realizadas, né? A gente já discutiu isso em outros vídeos. Eu não vou repassar esses pontos aqui para vocês com relação ao que foi sancionado, porque a gente já discutiu, já tem alguns vídeos. Quem tiver aí a curiosidade pode dar uma olhada nos vídeos anteriores aí do canal, mas eu queria só deixar claro para vocês que houve essa sanção, né, por parte da Presidência da República, e agora tudo que foi colocado, né, na medida provisória, que depois foi repassado para o projeto de lei, aprovado pela Câmara e depois pelo Senado, e agora sancionado no dia 2 pelo presidente, agora tem valor real. A gente, né, até então, a gente estava trabalhando em cima da medida provisória, né? Depois da medida provisória veio o projeto de lei, foi aprovado nas 2 casas legislativas, e aí agora que está sancionado, agora está tudo valendo, né? Formalmente agora estava valendo por causa da medida provisória, agora está valendo porque se tornou lei, né? Todas essas mudanças, a mudança de tabela, a questão das acelerações, agora está valendo porque se tornou lei. Era isso que eu queria trazer aqui de informação para vocês com relação a essas questões, né? No caso aqui da UFMG, está tendo uma dúvida muito grande por parte dos nossos colegas com relação às progressões por mérito, né? Que agora passaram a ser a cada 12 meses, né? A partir de 1º de janeiro de 2025. A gente recebeu as informações através de conversas, até com os nossos colegas lá da CIS, que esses lançamentos eles têm que ser avaliados caso a caso, e por esse fato de ser avaliado caso a caso, né, esses lançamentos provavelmente não vão ser lançados para esse contra-cheque agora, porque a ProRH ela deu uma prioridade com relação a essa questão das acelerações para sair nessa prévia e ser pago, né? E aí, depois que essa questão das acelerações ela foi implementada, aí eles vão começar a trabalhar com as progressões por mérito que ainda não foram concedidas ainda no decorrer desse ano, né? Porque estava esperando as aprovações. E aí, provavelmente, essas progressões por mérito elas serão lançadas na prévia e no contra-cheque de julho para pagamento em agosto. Provavelmente, tá? Isso é uma informação ainda de uma probabilidade. Pode ser que seja antes, pode ser que seja depois, dependendo das demandas
aí dos nossos colegas da ProRH, os quais a gente sempre agradece pela celeridade das ações, pela competência e por sempre trabalhar da melhor forma possível para a nossa categoria, né? A gente sempre agradece aos nossos colegas. Certamente essas acelerações nessa velocidade que está sendo realizada depois da ordem da Pró-Reitoria, elas vão estar no nosso contra-cheque agora, graças à celeridade e à força-tarefa que esses nossos colegas estão fazendo, né, da ProRH. Então eu deixo aqui já o meu agradecimento mais uma vez aos nossos colegas da ProRH, o FMG, que sempre realizam um trabalho espetacular para que os nossos colegas da nossa universidade tenham aí todos os seus direitos garantidos o mais rápido possível, óbvio, depois das ações formais que são realizadas pela reitoria e pela pró-reitoria, porque os nossos colegas só podem agir depois que a pró-reitoria e a reitoria concede, por exemplo, formalmente nos boletins, né, essas acelerações por capacitação, as acelerações por capacitação, por exemplo, de forma formal no boletim, por exemplo, conforme eu apresentei para vocês aqui anteriormente no vídeo. Então agradecemos muito os nossos colegas da ProRH, né? Então, como eu disse, provavelmente esse pagamento das progressões por mérito, elas estarão no contra-cheque aqui na UFMG de julho para pagamento provavelmente em agosto. Lembrando que as progressões, elas são agora a cada 12 meses, né, conforme foi acertado durante a greve, e aqueles meses remanescentes, né, uma pessoa, por exemplo, que conseguiu a progressão no mês de março do ano passado, por exemplo, em tese ela teria que progredir no mês de março desse ano, só que como as progressões anteriores eram a cada 18 meses, esses meses restantes são contados para a próxima progressão, então não vai ter prejuízo para os servidores, tá? Eu já expliquei isso em vídeos anteriores, tem até o documento da ProRH de como vai funcionar esses meses restantes que serão computados para a próxima progressão, né? E aí, se vocês quiserem dar uma olhada ou se tiverem dúvida, mande aqui nos comentários que eu vou respondendo para vocês com relação a esses meses restantes, né? Porque o exemplo ele é muito pessoal e aí eu teria que fazer uma análise de cada situação para poder repassar para vocês quando vocês vão ter as outras progressões, né? Então, com relação a essas questões aí, eu acho que eu já falei tudo sobre progressão por mérito e progressão por capacitação. E agora eu vou falar para vocês a respeito da minha primeira reunião da CIS, né? A gente teve uma reunião ontem, lá na UFMG. Gostei muito de participar dessa primeira reunião, foi uma primeira experiência, né? Agradeço aos colegas aí da CIS, né, pelo carinho que recebeu os novos servidores, né? A gente trocou aqui na CIS UFMG 5 servidores de 11, né? Então mudou quase metade do plenário da CIS. E foi uma reunião muito interessante, assim. São discussões muito profundas com relação a uma carreira, com relação a aspectos minuciosos, né, das nossas legislações. Então, assim, com certeza, eu aprendi muito na reunião de ontem e vou aprender muito no decorrer das próximas reuniões. E, inclusive, vai servir também para mim fazer uma análise mais qualificada aqui nos vídeos que eu realizo aqui no canal. Então, assim, eu gostaria de agradecer, primeiramente, aquelas pessoas que votaram em mim pela confiança, né, nessa votação. Espero fazer uma excelente representação da categoria na CIS, né, daqui da UFMG, aprender bastante lá e poder trocar muitas experiências e aprendizados com vocês aqui também no canal e em outras instâncias da própria universidade, quando a gente estiver discutindo aí questões da carreira, né? Então eu acho que vai ser um espaço muito importante de aprendizado, de troca de informações, e aí eu gostaria de deixar esse agradecimento aqui aos colegas da CIS que me receberam muito bem, né? E também
aqueles que votaram em mim aí no decorrer das eleições, né? Entre os assuntos que a gente discutiu lá e que eu gostaria de falar com vocês em próximos vídeos que eu vou realizar e pedir para que vocês fiquem atentos aí aos novos vídeos, né? Foi a reforma administrativa, que foi algo que a gente discutiu muito lá, e os impactos que isso pode trazer para os serviços públicos e para nossa carreira. Eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, né? E eu pretendo falar também sobre as novas regras de estágio probatório, né? Que é uma discussão que a gente já está fazendo lá na CIS, que a gente está renovando a resolução, e a gente está fazendo essa discussão lá, né? E essa nova regra de estágio probatório, feita através de um decreto e de uma instrução normativa do governo, ele muda tudo para as pessoas que estão ingressando na carreira agora, viu, gente? Em todas as carreiras do Serviço Público Federal, né? As regras elas ficaram muito mais rígidas, né? E agora precisa de uma média de 80% para que o servidor seja aprovado no estágio probatório. Pretendo fazer um vídeo só sobre esse assunto, explicando essas questões que mudaram, né? Então, eu peço aí para que vocês fiquem atentos aos próximos vídeos aí, porque a gente vai ter uma discussão mais aprofundada sobre esses dois assuntos que são extremamente importantes, tanto para o Serviço Público Federal e todos os servidores públicos federais do Brasil, quanto para a nossa carreira. Bem, pessoal, essa é as análises principais que eu queria trazer aqui para vocês. A gente tem essa novidade positiva com relação às acelerações por capacitação, né? É uma conquista, a gente tem que se alegrar com essa conquista, né? E eu gostaria de convidar vocês aí para se inscreverem no canal, aqueles que ainda não são inscritos, né? Para participarem aí dos nossos grupos, né? Que tem tido discussões muito interessantes também. O grupo aí Direto ao Ponto Podcast, tanto no WhatsApp quanto no Telegram. Eu vou deixar na descrição aqui os links para eles. Quem quiser entrar aí, entra que a gente vai fazer uma discussão muito qualificada sobre a nossa carreira, com novas informações, inclusive, dos nossos colegas da CIS, das discussões que vão acontecer aqui na CIS UFMG, que a gente vai poder discutir também nesses espaços aí, passando informações relevantes para toda a categoria, viu? Bem, pessoal, essa é a análise, essa é a reflexão. Qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu tento responder na medida do possível, né? De uma forma mais individualizada. Agradeço quem acompanhou o vídeo aqui até o final e até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos. Tenham um ótimo restante de final de semana. Grande abraço.